Boa noite, pessoal, tudo certo? Bom, mais uma live hoje, eu acho que o tema é bem interessante pra gente, tá? A gente vai falar sobre relacionamentos abusivos e aí a gente vai entender todo o contexto desse tema. Vai ser muito autoexplicativo, pelo menos pra mim, que sou um homem e até então somos criados achando muito sobre a importância e o lugar da mulher. Então a gente vai desmistificar um pouquinho esse assunto, a gente vai tentar entender um pouco mais esse assunto, a gente vai aprender sobre esse assunto, assim como eu sempre aprendo nas lives. Então mais ou menos é isso, tá? Nossa convidada hoje é a Ruth Raab. Ela é uma expert nesse assunto, ela entende bem esse assunto. Eu assisti uma live dela com uma outra pessoa e fiquei muito empolgado com essa live. E aí convidei ela para participar com a gente aqui e a gente vai tentar aprender um pouquinho com ela, tá? Deixa eu convidar ela aqui para a gente participar com ela. Convidar aqui. Olá, Minha amiga Ruth, tudo certo? tudo bom? Tirando a pandemia, né? Tá tudo certo. Tirando a pandemia. E eu tô bem triste hoje, chateado, que um amigo nosso tá internado com Covid. Eita, Tá, tá tentando se recuperar, mas vai dar certo, ele vai sair dessa. E aí a gente vai ter essa boa notícia, mas é assim, essa época tá complicado. Deixa nossa, eu eu te tô com agradecer de vários antemão. amigos nessa situação, sim. Complicado. Deixa eu te agradecer de antemão pela oportunidade de conversar contigo, te agradecer pela disponibilidade sua de falar com a gente. Eu acho que vai ser um papo legal, interessante, e a gente só vai ter a aprender contigo. Ah, eu que agradeço a oportunidade de poder falar, como eu digo, né? E conscientizar as pessoas, as mulheres. Falo mais das mulheres porque é a parte mais afetada, né? Na parte da questão Sim, estatística. sim. Mas aí, conscientizar essas pessoas para saber elas terem noção do que elas estão vivendo, né? É. E eu vou fazer uma abordagem bem diferente hoje, porque normalmente eu saio fazendo as perguntas e o convidado sai respondendo. Mas hoje eu quero trocar uma ideia contigo, porque eu estou muito interessado no assunto para aprender também, né? Porque eu acho que a desconstrução do indivíduo é a parte mais difícil para ser feita para o ser humano. É você se Isso. desconstruir daquelas barreiras que você é imposto por criação, por sociedade, amizades, entre outras coisas mais, que você acaba, depois de um tempo, se questionando: pô, será que isso realmente é o correto? E aí a gente vai bater esse papo para tentar entender. De antemão, deixa eu também te passar só o seguinte. Esse mês é o mês das mulheres, só mulheres tops, massa, inteligentes, que têm algo a acrescentar e mais uma conversa boa. Então vamos lá. Se eu te chamar de Raab, Ruth, não fica chateada, não, é porque eu te chamo de Não, Raab desde pode me pequenininho. chamar, porque assim, meu nome é Ruth Raab, então eu atendo pelos dois, sabe? Ruth ou Raab, já estou acostumada a ser tratada pelos dois, separadamente e junto, né? Tá certo. Então vamos nessa, vamos começar pelo começo, como diz meu filósofo Leonardo. A gente está falando de relacionamentos abusivos. O que é um relacionamento abusivo? O relacionamento é o seguinte, para a pessoa começar a entender, não é bem o que é, né? O relacionamento abusivo ele é um conjunto de situações, né, que vai acontecendo no começo dos relacionamentos, né, e que podem se prolongando e se estender até após o término dele, né? Como a gente vê muitas mulheres que se separam, mesmo assim, ainda sofrem perseguições, ainda sofrem com tudo isso. E o relacionamento abusivo, ele começa assim, são climas, é um ciclo de tensões, né, em que a pessoa começa a ter um excesso de cuidado, geralmente o abusador passa a demonstrar um excesso de cuidado, zelo, ciúmes, né? E a vítima vai normalizando aquilo e acaba caindo numa teia, né, de violências que vai se agravando aos poucos. Assim é um relacionamento abusivo. E a mulher passa muito por isso, porque tem a questão da culpa, né? E aí eu vou falar um pouco também, para que se possa entender, a questão da sociedade, da cultura,
dentro disso, né? O que é que eles provocam, né? Porque muitas mulheres passam por isso por causa disso. Me Você tá... corrija se eu estiver errado. A primeira educação que nós recebemos, quando nós nascemos e vamos crescendo, é do pai também. Mas muito, eu vou falar por 90% da educação que a gente recebe é originária do cristianismo, né? Da igreja, daquele processo todo. Você acredita que a gente acaba... Eu estou falando assim, até no contexto geral, protestantismo, catolicismo, Sim, né? sim. Com as explicações. Você acha que muito disso se deve também à educação religiosa que é imposto na sociedade e faz com que a Sim. mulher já tenha aquela subsistência automática de falar ela é inferior ao homem, ela tem que sempre estar ao lado do homem, nunca igual ao homem? Sim, com certeza. Assim, como eu estava falando agora há pouco, a sociedade e a cultura, né? Eu boto a religião no meio da cultura e tudo, porque elas têm uma influência muito grande nisso, né? Porque, assim, as mulheres, vamos botar assim, a civilização das mulheres, ela sempre foi tida pelo olhar masculino, né? O olhar crítico masculino. Então, assim, não, a mulher ela não foi criada por outra mulher para ter uma visão de mulher, ela tem uma visão dos homens que são os que sempre estão no poder, né? Então, a religião e a civilização, a cultura, por muitos anos, sempre foi assim, né? Sempre foi assim. Se a gente, assim, a forma que a mulher hoje ela se depara com o olhar dos homens para ela tem muito a ver de como ela foi socializada, né? Eu falo assim, tanto o olhar dela tentar entender por que, que o homem é assim, né? Que aí a gente tem, e tem as mulheres que também se posicionam no lugar de homens, que são as mulheres que têm a visão machista, né? Contrário a tudo aquilo que se refere à mulher. Então, assim, muitas vezes as mulheres na criação religiosa, a criação religiosa e social, os homens eles aprendem a amar várias coisas, né? Já a mulher é uma parte separada, ela aprende a amar os homens, né? Aí vem a devoção de você ser submissa, doar, de manter a casa, de procriar, né? Fazer a família crescer e tal. E por muito tempo as mulheres foram criadas assim. Então a sociedade e a religião têm um impacto muito grande nisso, sim. Entendi. Eu acredito seriamente que tem, porque você vê, se você para pensar em alguns aspectos assim, denominações, né? Se você lê a Bíblia como um contexto geral, você vai ver que a Bíblia sempre trata a mulher como algo que veio do homem, né? A mulher saiu da costela do homem. A mulher a mulher é o esteio da casa, da casa, ela não pode ter uma atividade. Então sempre assim, ela abaixo, né? E aí você junta com a sociedade que a gente tem extremamente machista, principalmente aqui no Nordeste, né, que a gente tem esse contexto do homem achar que a mulher é uma propriedade dele, Sim, que ele pode lote, tem a escritura e tal, exatamente. ser responsável dele. E aí é que a gente vê como a mulher tem uma batalha árdua pela frente ainda, né, para conseguir chegar e subir. Ó. Tem aqui, ó, Darlan, é o Super Nando Reis, né, é o teu companheiro, né? Ele está falando Isso. aqui, ó, religião da mulher sobre o amor. Concorda com ele? Eu concordo assim, e eu acho que, porque a religião, ela não trata a questão de amor, ela trata a questão da submissão, sabe? E como a gente estava falando na chamada lá, a religião fala muito isso, o amor tudo suporta, né? Mas suporta o quê? A agressão. Então, a agressão está dentro da submissão, vamos entender isso aí, para você ver como a religião realmente é pesado. Não ensina a amar, eu acho que ensina muitas outras coisas. A obediência, a se calar, a não se impor. Eu acho que é Eu tenho isso. um conceito que é o amor, mas eu gostaria de pelo menos ouvir de você o que é que você acha que é o amor primeiro. Aí depois eu dou o meu conceito. Eu acho que amor primeiro você tem que entender o que é amor em você, né? Eu acho que o amor nasce como uma árvore vem de uma sementinha. Então, quando você começa a conhecer você,
o que você tem de bom, o que você tem de ruim, o que você tem de bom, de ruim que pode mudar, o que você tem de bom que você não pode mudar, mas tem que conviver. E quando você começa a perceber isso, você começa a ver você, os seus erros, você começa a enxergar o outro. Então, você olha para o outro como você queria que as pessoas lhe entendessem. Eu acho que isso é amor, é você olhar para o outro, sabe? O amor sempre vai envolver o outro. Eu não acho que o amor seja uma coisa meio Shakespeare, assim, Romeu e Julieta. Eu acho que é muito além de tudo isso. Eu tenho uma visão do amor, filosoficamente falando, que é o seguinte: o amor nada mais é do que nossas expectativas em cima do outro. Exato. Eu não acho, assim, eu acho que a gente cria expectativa, mas não acho que seria o nome amor. Mas deixa eu lhe explicar o porquê. Ah, Quando você conhece uma pessoa, qual é a primeira coisa que você ativa em você? É a sua visão. Você vai olhar aquela pessoa, você sim. pode se agradar dela. Então você não se agradou dela, você teve o prazer de aquilo lhe agradar. Aí você tem uma aproximação com a pessoa. A segunda coisa que você vai ver na pessoa é o cheiro, a conversa, o toque, se aquilo lhe agrada também. É. Então você começa a ter uma junção de coisas que lhe agradam naquela pessoa. Após esse processo de junção, de você começar a conhecer a outra pessoa e lhe agradar naquele sentido, é que você começa a verificar se aquilo ali está de um jeito que você se sente bem ao lado daquela pessoa. Por isso que eu acho que o amor verdadeiro, aquele amor que é puro, é o amor de mãe para filho. Porque uma mãe é capaz de dar a vida pelo filho. Uma mãe vale mais do que 10 pais, porque tem pais, logicamente, que fazem todo o processo e amam incondicionalmente, e também tem o processo de ser uma mãe. Mas num contexto amplo, você vê que uma mãe faz pelo filho o que outras pessoas não fazem. E até eu questionei Eu minha esposa esses dias concordo. e falei com ela assim: se eu estivesse inválido, numa cama, em estado vegetativo, você continuaria me amando ou você teria compaixão por mim? Essa é uma pergunta que a pessoa tem que se fazer, para saber se aquilo realmente é um amor ou é uma compaixão. Entendi. É verdade. Mas, vamos lá. Aqui o Darlan falou que a religião ensina o machismo, concordo com ele. Mas o Concordo. machismo também a gente é de casa, concorda? Concordo. Concordo. E sempre ligado com religião e cultura, né? Porque, para você ter noção, para a gente entender, eu queria muito falar e queria muito que a gente entendesse como é que funciona, por que a mulher passa o relacionamento abusivo e por que ela não sai do relacionamento abusivo. Por isso que eu sempre insisto em sociedade e cultura, né? A mulher, ela tem uma criação também de culpabilidade, tá? Pela reação dos outros. Então, assim, se acontece alguma coisa com a mulher, sempre vai vir aquela pergunta: o que você fez para ele te bater? Sabe? O que você fez? Você estava vestindo o quê para ter sido estuprada? Que horas você estava na rua? Você pediu isso, entende? Então, assim, a vítima ainda enquanto ela vai se socializando e crescendo dentro dessa sociedade, ela também aprende que ela tem a culpa, a culpabilidade, e ela acha que é responsável por isso. Então, para você Exato. ver que é a história colocando as mulheres sempre numa submissão total e todo tipo de abuso, né? Mental, físico. A mulher parece grávida e grávida por quê? Essa mulher está fazendo isso. Você nunca critica o fato do homem ter abandonado. O Sabe fato do homem ter... uma coisa que eu Oi? acho engraçado, é que o pessoal Sim. estava falando assim, algumas pessoas, né, algumas amigas falando assim para mim: por que o anticoncepcional não é o homem que toma? Porque vamos fazer uma lógica, A mulher pode ter quantos filhos por ano? Né? Vamos botar aí. E um homem, uma porrada, a lógica está aí, mas a gente é que sofre a agressão física, porque historicamente a mulher engravida porque quer, porque procurou. Lógico, né, que tem várias situações, mas assim, nem sempre é culpa da mulher. Mas se você parar para pensar, eu acredito friamente assim, e que o relacionamento são dois. Então você não pode colocar a culpa numa pessoa, porque
são duas pessoas ali que a gente pressupõe, a não ser que seja um menor, que não, realmente não sabe o que está fazendo da cabeça. Mas a gente pressupõe que sejam duas pessoas, vamos estar adultas, que estão ali no relacionamento, e, porra, são duas pessoas, um homem e uma mulher, para poder gerar uma criança. Então, você tem que entender, a gente tem que entender, não você, eu estou dizendo assim, a sociedade, que a pessoa pode ser penalizada por uma questão de engravidar por conta de um cara, pô, ou qualquer outra coisa. Porque, geralmente, você pode notar, até a cobrança do preservativo é para a mulher. Sim, nunca é para o cara. Sim. Nunca é para o cara. Sempre. É impressionante. A mulher sempre é cobrada pela gravidez. Se ela decidir abortar, ela é cobrada por homens porque ela vai abortar. Então, ela as é mulheres cobrada... também passam a vida, os homens, eles são avaliadores de mulheres desde o começo da história. Então, tudo que a gente passa e toda a ideologia de como é que uma mulher tem que ser, vem de uma visão masculina. E é injusto isso, entendeu? Porque, assim, veio de uma visão masculina de uma pessoa tosca que começou isso aí. E a gente está lutando para desconstruir isso aí. Exato. E aí eu acho interessante isso, porque quando você para olhar, você começa a enxergar assim, desde que a gente, assim, desde que eu já estou com 42 anos, vou fazer 43 em junho. Mas assim, eu era adolescente, eu me lembro que, pô, a gente entre os caras falava assim, quantas tu ficasse na festa? Ficasse com uma, duas, três, quantas? Beijasse só quantas? Pô, aí se a mulher fizer a mesma coisa, não, a mulher é galinha. A mulher diz, mas por quê? Peraí, o homem é como se para o homem fosse um sinal de virilidade, ele está atingindo o status de conseguir conquistar e pegar várias mulheres, e a mulher não, a mulher é vista... Eu já digo assim, me desculpem aí o palavrão, mas não é nem um palavrão, eu já falo assim, que isso é o que os homens chamam de puta. É uma mulher que faz tudo o que um cara normal faz. É puta. Tem nada a ver, pô. Eu acho que o processo a diferença principal é só o gênero, entendeu? Porque é aquela velha... Se você é independente, você não deve satisfação a ninguém. Eu sou daquele princípio. Se você não faz mal ao próximo, e se você não faz mal a um ser vivo, você é independente, você é dono do seu nariz, você paga suas contas, você não deve satisfação a ninguém, você não tem que estar sendo apontado o dedo nem julgado em momento algum. Eu queria que fosse fácil, assim, para as mulheres, sabe? Mas é difícil. Não é. É muito difícil você ser mulher numa sociedade onde eu estou falando assim, por experiência própria, quando eu me separei do pai dos meus filhos, você é uma separada. E tem uma cobrança da sociedade do que a sociedade quer ver de você. Ninguém está nem aí pelo que você passou, mas você tem que se apresentar da forma que a sociedade lhe coloque que você é cobrada. Então a mulher passa por isso assim, por anos, está passando por essas situações e realmente não tem voz. Existem muitas mulheres que estão aí lutando, falando, eu conscientizando de casa mesmo, eu falo com várias pessoas e converso, e digo para todo mundo, gente quer falar comigo, estou aberta, pode me procurar. Sabe? Conscientizando as pessoas de que isso é real, e não é porque a gente está aqui em 2021 acontecendo uma pandemia que alguma coisa mudou. Pelo contrário, ano passado 1.005 mulheres morreram de março a dezembro. Feminicídio. Eu escutei de uma pessoa, um engenheiro de segurança do trabalho, ele justificando a quantidade de violência doméstica que está acontecendo hoje a mais com as mulheres no Brasil e a quantidade de estupros, entre outros abusos que a mulher está sofrendo por conta da pandemia. Isso não existe. A mulher já sofre isso há 500 anos já. A mulher que está chegando no ponto de estar apanhando dentro de casa, ela já está apanhando agora porque ela já vem sofrendo abusos constantes. E outra coisa, o agressor, ele já era assim, né? A pandemia, ela impôs aí o isolamento social em que a vítima, ela tinha aquela folga, né? Aquela folga do período de trabalho, aquela folga de respirar entre os traumas ali, que acontece numa relação dessa. Agora não tem mais, é todo mundo dentro de casa, aí a gente conta com isso, ainda conta com a galera que está passando fome, porque tem muita gente que está aí sem comida dentro de casa, e agrava, infelizmente, a gente sabe que o relacionamento abusivo está em toda a classe social, mas ela pesa muito mais para a classe baixa, a gente sabe disso, né? Pessoas sem instrução, saneamento básico, alimento, educação, tudo isso influi, sabe? Tudo isso resulta em violência.
E a violência eu acho que já começa lá atrás, né? Você ofendendo verbalmente, você proibindo a mulher de usar uma determinada roupa, né? A mulher quer sair com a roupa, não, você não vai sair com essa roupa comigo, não. Peraí, por que ela não vai sair com essa roupa com você? É Exato, ela que tem que escolher a roupa que ela vai usar, não é você que tem que exato. ditar a roupa que ela vai usar. Concorda comigo? E você já É, começa por pequenas maquiagem, não, você não vai usar essa maquiagem, não, você não vai usar esse cabelo, não. Eu assisti aquela outra live contigo e eu tava vendo aquela tua amiga falando a e Guida Correia. como é o nome dela? Guida Correia. Pronto, perfeito a conversa contigo. E aí eu me vi há 20 anos atrás fazendo aquilo. Porque eu era um cara escroto. Sabe, eu tive que parar. Em determinado momento da minha vida, eu parei há 20 anos atrás, 25 anos atrás, que eu estou casado há 22. Não, vou botar 20 anos atrás. E desde desses 20 anos para cá, eu venho passando por um processo de desconstrução absurdo, para justamente tirar tudo aquilo de ruim que me foi imposto, porque eu não decidi ser assim, me impuseram aquilo, por educação, sociedade e tudo mais. E aí eu venho me desconstruindo em relação a isso, né? De homofobia, de racismo, de tudo. Isso é uma desconstrução contínua e diária. E você ainda pode, às vezes você pensa que não, quando você olha para o lado assim e fala, epa, sabe? Às vezes de um relacionamento assim, porque eu vou fazer agora 22 anos de relacionamento já. É uma história. É uma Às vezes eu me história. pego assim fazendo. Epa, peraí, tô indo já para um lado que não deveria ir para esse lado aqui, entendeu? Então, eu acho que o abuso já começa lá atrás, né? Roupa, cabelo. É assim, geralmente são cinco, né, os tipos de abuso, né? O sentimental, né, que é o psicológico, o sexual, patrimonial, moral, físico, né? Então, em tudo isso aí, a pessoa pensa assim, que relacionamento abusivo é só quando chega a agressão de fato. Você falou, é o saciamento da liberdade, sabe? De onde você pode ir, do que você pode vestir, com quem você pode falar, sabe? E isso, é como eu falei no começo, ele começa mostrando um excesso de zelo. Ah, eu não quero que você vista isso, porque isso e isso, as pessoas estão assim, eu estou cuidando de você. Não, não está cuidando de você, não está respeitando a sua escolha, que você escolheu botar aquela roupa, né? E está arrumando uma forma de quando chegar lá e dizer, eu já disse que eu não gosto disso, pode tirar. Opa, não era cuidado? Então chega, vai normalizando aos poucos e a mulher vai aceitando aquilo, até porque a mulher aprendeu educação, escola religiosa e social, de que ela é submissa, de que ela precisa sim da avaliação do homem para poder ser aceita por aquele homem que sempre está na posição de poder, né? Então é Exato. isso. A Diná aqui está falando, desconstruir é mesmo uma tarefa diária e contínua. É uma tarefa E, árdua, difícil, mas é muito prazerosa. Quando você consegue atingir o status de você falar, opa, estou me desconstruindo, é gratificante. E sabe uma coisa que eu estava me lembrando? As mulheres que financeiramente dependem do homem ainda pegam uma situação um pouco pior. Porque além de sofrer a humilhação, né, verbal, estrutural, ela ainda pega aquela humilhação financeira, que é quando ela não tem o poder aquisitivo e fala assim, não, eu sou independente, eu posso fazer isso. Mas nem isso, às vezes, a mulher tem, né? Eu acho que agrava ainda mais a situação. fica muito mais difícil de você sair desse tipo de relacionamento, né? Além de ter as questões, porque assim, um relacionamento abusivo não é uma coisa assim, ah, você não está vendo que está passando por isso, é um interruptor, vou desligar. Ali a pessoa investiu tempo, a pessoa investiu sonhos, ideias do que seria aquilo, sabe? E aí, como você falou, tem a questão de ter dependência financeira, até mesmo filhos, né? Até mesmo filhos. E aí ela se pega nessa situação. Né? Então fica um pouco difícil dela conseguir sair desse tipo de relacionamento por essas questões. A questão financeira é muito complicado, porque principalmente quando tem a financeira e crianças, né? Porque tem muitas mulheres que sofrem abuso, com as famílias não tem como apoiá-las, porque da mesma forma também sofre o tipo de relacionamento abusivo no próprio meio familiar, por causa de religião, sabe?
por causa dessas coisas. Então, assim, é complicado. Eu conheci uma mulher que falou assim, ó, eu não me separei porque eu tive vergonha de assumir perante a sociedade a escolha errada que eu fiz. Oi? Para você ver como é pesado para a mulher certas coisas. Então, ela acaba normalizando isso. E, assim, é engraçado que a pessoa que sofre um relacionamento abusivo, que vai permanecendo nele, ela tende, ao longo do tempo, a não sentir mais a sensibilidade para o absurdo. Então, um empurrão, sabe? Aquele chacoalho para tentar lhe acalmar, depois de já ter lhe chamado de louca e alguma coisa assim. Sabe? Ela vai achando que aquilo é normal, porque já perdeu a sensibilidade do absurdo. E isso acontece. É um maltrato muito grande. O Darlan está colocando aqui que a gente tem que começar a desconstruir agora, ensinando os nossos filhos. Eu concordo com ele. Concordo. Tem um casal, menina que tem 13 anos, eu tenho o maior orgulho dela. Eu sempre quis ser, engraçado, eu sempre quis ser pai de mulher. Eu fui pai de uma mulher. Então eu queria, meu sonho sempre foi ser pai de menina. Eu fui e estava satisfeito e tranquilo. Para mim, minha cota para a humanidade estava ali. E ela, com o tempo, a gente vai vendo como é diferente a cabeça dela para a da gente, da nossa época. Exato. Mais ou menos assim, eu sou mais velho que você, mas a gente bate ali mais ou menos na mesma época. E eu vejo que ela tem certas desconstruções naturais que, para mim, eram uma barreira. Entendeu? E eu acho que o melhor que o pai ou a mãe pode fazer para um filho é falar assim, eu tô aqui e tô para o que der e vier. Exato. Essa é a melhor forma de ser criança. É você não impor ela, dar o direito a ela da escolha, dar o direito a ela para ela decidir a vida dela e você apoiar. Sabe? Porque eu vejo muito uma imposição, né? Eu tenho duas meninas, né? Eu tenho 2 meninas e um garoto. E eu trabalho a desconstrução com eles desde então, sabe? Porque, assim, eu sou mulher, fui vítima, né, de violência, e eu sei como é esse meio e sei como funciona esse meio. Então, assim, a gente como pai e mãe, a gente não vai querer que os nossos filhos passem por essas coisas. Então, eu desconstruo não só a cabeça das minhas filhas, como a cabeça do meu filho, né? Porque ele tem que crescer sabendo respeitar uma mulher. Né? E não aquela visão, prenda suas cabras que meu boto está solto. Né? Não tem isso. Esse é o maior ditado mais machista que existe, porque é aquela. Assim como você, eu tenho um filho, e eu tenho muita dor de cabeça com ele, porque eu vejo nele já um comportamento um pouco mais, sabe? Aí eu já chego, olha, não é por aí não. Bora começar a respeitar as mulheres, vamos começar a fazer direitinho aí, que não é por aí não. Assim, totalmente, isso é uma completa ignorância minha, mas eu tenho que fazer essa pergunta. Sim. O relacionamento abusivo pode ser invertido da mulher para o homem? Eu acho que não, né? Sim, olha, 20% da população masculina passa por relacionamento abusivo, onde os homens, eles sofrem relacionamento abusivo, né? Não tem muito estudo sobre isso, porque assim, a sociedade aí acha que o homem como hétero, né, força, viril, não passa por esse tipo de coisa, mas o homem sofre. A maioria é relacionamento abusivo na parte mais psicológica. E financeira, eu acho, né? Alguns, nem todos a financeira, a maioria é psicológica. Entendi, a maioria é psicológica. A maioria é psicológica. Agora também tem relacionamento abusivo, se a gente pegar também nos grupos LGBTQIA+, eu tenho que aprender esses siglas todos. Assim. Minha filha que está me ajudando a me familiarizar direitinho. Esse tipo de relacionamento também acontece, mas acontece não por questões de gênero, mas quem tem o poder ali na relação. Sabe? É quem tem o poder de fazer o que com o outro. Então, também existe relacionamento abusivo dentro desses relacionamentos. Então, assim, não é questão só de gênero. A gente fala mais sobre mulher, porque estatisticamente as mulheres são o grupo que mais sofrem com isso. Mas os homens passam por isso e o público LGBTQIA também passa por isso. E nisso as mulheres trans não devem entrar nessa estatística, né? As mulheres as mulheres, vamos dizer, mais humildes, né, financeiramente, elas também eu acho que não passam na estatística, porque quando você não tem como ter o acesso à informação devida na comunidade, a não ser que
tem uma pesquisa direta nesse ponto, né? E aí a gente vê essa situação. Se a gente, eu acho que o abandono de homens para as mulheres mais humildes deve ser uma coisa brutal, assim, de você ficar, pô, né? Eu acho que não deve ter essa pesquisa. É muito grande, tem muitas mulheres aí que nascem e morrem, nem que a sociedade tenha o conhecimento delas. Eu estou falando de tem interiorzinho tão bravo lá, onde ela já nasceu, já sofre abuso, porque o próprio pai, o próprio avô também é o pai dos filhos dela. E assim vai. Acontece isso hoje muito, mas uma coisa que você falou que é muito importante aí, as pessoas passam isso porque não têm a informação, né? Por isso que eu falo assim, conscientizar, conscientizadores mulheres. Eu acho que a informação é o principal, né? É o começo para você começar a libertar as mulheres de relacionamentos abusivos. Porque assim, as mulheres informadas, elas tendem a tomar decisões mais acertadas para si mesma, entendeu? Então tem que estar lá informando. E essas mulheres que não têm informação nenhuma, que passam por relacionamentos abusivos, sem sequer saber que está passando por isso, né? Eu não vi, hoje eu não tomei conhecimento ainda, porque eu não parei para ler, porque hoje o dia foi muito concorrido, muito puxado. Mas eu soube de alguma coisa sobre uma lei do aborto, né? Lei do estupro, aliás, que teve agora. Foi 5435/20, né? De um senador aí do Ceará. Essa lei, tu sabe o que é que trata dela? Que o pessoal está muito revoltado, eu vi nas redes sociais, mulheres muito revoltadas com isso. É revoltante, porque, tipo assim, a gente está chamando de bolsa estupro. Né? A mulher estuprada a gente já tinha uma garantia de lei de que caso estupro a mulher podia abortar, né? E aí nisso eles querem tirar essa lei e dizer assim, ó, você foi estuprada, vai ter essa criança, o governo vai te dar um bolsa estupro, onde você vai sustentar essa criança até os 18 anos, sabe? Isso é uma coisa que um homem decidindo. E aí eu bato de frente com religião, porque eu sempre digo, olha, pelo amor de Deus, tirem os seus textos, suas crenças, o que for, dos ovários da mulher, pelo amor de Deus. Porque eles falam tanto de aborto, só que enquanto está lá como um embrião, lá no ovário, e sendo gerado lá no útero, é vida, a gente segura. Depois que nasce, pode matar? Depois que nasce, pode deixar morrer? Quantas crianças a gente tem aí? E essa carga só é colocada para a mulher. Por que não fala que o homem ele aborta, sabe? Quando o homem ele abandona uma criança, ele fala, abandona aquela criança. A sociedade, o peso é só sobre as mulheres, sabe? Então, assim, tirar esse direito, gente, ninguém é a favor da morte. Eu acho que ninguém é a favor da morte. Só que a gente sabe que existem mulheres morrendo. Mulheres pobres e mulheres ricas. A diferença é que umas fazem numa clínica legalizada, outras fazem numa clínica clandestina. Umas morrem, outras vivem. E a maioria que morre são os pobres. Porque a sociedade não está nem aí exatamente para a classe baixa. A gente sabe disso. Eu acho esse tema aborto um tema muito, muito, muito delicado, não pelo contexto, sim, do tema, assim, de falar, eu estou tirando a vida, como você falou, né? Porque eu acho que a vida é um processo maior. O que é a vida, né? Para a gente parar para pensar. Muitas mulheres estão, por exemplo, eu sempre pergunto isso nas salas de aulas. Você sabe que você está grávida, você constata que o seu feto ou a sua criança, dependendo do tempo de gestação, ela está sem cérebro, ela está em estado vegetativo, mas o coração está batendo. Você vai permitir que essa criança ou esse feto se desenvolva? Você vai ter uma criança para que ela tenha uma sobrevivência e não a vida, sabe? Então essas coisas assim, eu levanto muitas questões e as pessoas não sabem responder muito. Aí eu sempre vai muito pro lado da fé. Ah, mas porque Deus tudo pode. Tá, beleza, Deus tudo pode. Mas se a pessoa for ateu? E a pessoa não quiser seguir a religião? E aí? Tá entendendo? Então eu acho que esse assunto, por exemplo, de aborto, deveria ser única e exclusivamente tratado por mulheres. É um absurdo. Vamos botar aí. Essa menina de 9 anos, que é um caso que eu não gosto de lembrar, porque é muito chocante, é uma criança que foi violentada pelo tio, e que, se tivesse essa lei, ela estaria gerando outra criança, e como seria a cabeça dessas duas crianças? Então, assim, é muita irresponsabilidade um homem que não
entende o que é ser mulher. Não sabe, não entende nada e chega e querer impor por questões religiosas ou, sabe, esse patriarcado que ninguém sabe o que é que eles buscam na realidade. Eu só acho que parem de nos crucificar, pelo amor de Deus, né? Deixem as mulheres serem livres. É um absurdo isso. O Thomas botou, esse povo é pró-nascimento, não são pró-vida. Porque quando uma criança dessa nasce sem referência e vira bandido, aí eles querem matar. Eu concordo, é o que eu falei, eu concordo, Tom, mas eu concordo, porque assim, enquanto tá lá no ovário lá e vai pro útero bonitinho, é vida, é lindo, vamos conservar a vida. Depois que nasce, ninguém tá nem aí se vai para doação, se vai morar na rua, se essa criança vai ser vítima de violência, ninguém tá nem aí. Então eu não sei onde é que está essa... É uma falta de eu não sei nem que palavra usar, porque você defende muito a vida para o nascimento, mas você depois quer exterminar a vida da pessoa que está no caminho errado. Sei não, cara. Vamos lá. O Diogo está falando, o Estado é laico, esses fanáticos religiosos são doentes e têm o costume de confundir a ideia correta do aborto. Aí o Diogo já foi mais pesado. É isso. Aí o Thomas também falou, a bancada evangélica de Recife chamando a menina de assassina. Aí foi pesado, isso aí foi pesado mesmo. Foi muito pesado. Foi. E não é só isso, né? A gente vê muitos e muitos casos de mulheres que sofrem já desde... Porque a sociedade da gente é tão hipócrita. Mas aí eu posso te falar... Pode, por favor. Não é só uma questão de países que tenham religiões, vamos falar de religião, extremista não, né? Porque eu acho que o cristianismo ele é bem extremista com relação a isso. Esse tipo de violência está no mundo inteiro. Para você ter noção, 1 em cada 3 mulheres no mundo já sofreu algum tipo de violência física, sexual, ou os dois, durante a vida. Então, é um número muito grande. Isso é mundial, isso é uma cultura mundial. Sabe? Isso é uma coisa... Então, é luta. Essa luta vem aí, ó. E ainda tem gente que quer desconstruir essa luta. Mas, Raabe, se você parar para pensar, não é só o cristianismo. As religiões no contexto tratam a mulher de forma inferior. Poucas não tratam. Por exemplo, o budismo, eu acredito que não trate. Logicamente isso aqui, tá, pessoal, que está assistindo aí pode acrescentar, questionando ou discordando, a gente está aqui para isso. O budismo eu acho que não trata a mulher como inferior, o espiritismo não sei te falar, o candomblé e a umbanda também não sei te falar, mas assim, até o muçulmano mesmo, se não me falha a memória, ele também trata a mulher como algo inferior. E é isso que incomoda a maioria dos homens, você ver a mulher estando igual. Porque quando você vai para uma empresa privada, em geral, a mulher recebe menos que o homem. As oportunidades são inferiores aos dos homens. Quando você chega para pensar bem. Aí eu vou te falar. Fora isso, eu estava escutando uma reportagem, a gente está no mês das mulheres e tal, e falando assim, produtos de limpeza e higiene pessoal, para as mulheres é bem mais caro que para homens. Embora seja a mesma coisa. Né? E aí eu querendo entender o porquê, eu fui entender que na história, sempre quem ia fazer compra eram as mulheres que iam comprar tecidos, os homens nunca iam para as lojas. E aí, para os donos da loja queriam que os homens fossem. Então, eles botaram produtos masculinos com um preço mais baixo, para os homens que fossem lá nas lojas comprarem. E aí, isso ficou de lá até hoje. Todos os produtos femininos são mais caros do que os masculinos. Uma roupinha de criança rosa é mais caro que a roupinha de criança da mesma coisa azul. É engraçado isso. Eu fico só analisando para você ver como a sociedade nossa é machista, né? Eu voltei a ver aquele Big Brother depois de 14 anos sem ver. Eu voltei a ver por causa da minha filha. Ela ficou tanto no meu pé que eu tô vendo e viciei para ver essa edição, como é que tá. Pai tem isso aí, tem que participar. Você vê. Eu estou conversando lá em casa que a última menina que saiu, a atriz lá, não sei nem o nome dela,
Carla, eu acho. Ela saiu Tá. porque ela se apaixonou pelo cara e o cara não prestava. Aí a turma tirou a mulher porque o cara não prestava, quer dizer, associaram ela com o comportamento do cara e excluíram a mulher. Veja, que até as mulheres votaram nela para ela sair. Como se ela tivesse culpa pelo cara ser escroto. E o Exato. cara que deu os gays, ofendeu lá com homofobia, ficou menos do que ela, porque era homem. Cara, isso mostra, reflete a sociedade da gente, como a gente está atrasado como sociedade. Como a gente está inferior ainda em relação a isso. A gente é. Como sociedade, a gente tem que aprender muito e evoluir muito com relação a esse tipo de comportamento, né? Porque, assim, tem muita coisa em que ainda é aceitável. E aí eu vou puxar mais aqui pertinho da gente, eu vou falar mesmo do Nordeste, né? Porque, assim, se a gente for para São Paulo, embora tenha muito extremista, a cabeça é um pouco mais aberta com relação a certos temas. Ainda não é tão abrangente, precisa crescer um pouco mais. Mas se a gente pegar aqui no Nordeste, não, aqui é caba macho, aqui é terra de lampião. Então, assim, não tem esse negócio daquele de cabra frouxo, né? É muito mais gritante esse tipo de violência aqui, porque, assim, a submissão feminina é imposta mesmo sem motivo religioso, sabe? Por uma questão social mesmo. Você acha que uma mulher, por exemplo, que ela tem um comportamento mais livre, ela gosta de sair, gosta de tomar sua cerveja, gosta de bater suas fotos na praia, gosta de fazer tudo com a liberdade que ela acha que deve ter. E ela começa um relacionamento e ela começa a mudar as características dela. Não bota mais foto na praia, não toma mais cerveja com as amigas, não começa a sair. Você acha que isso já é um ponto para ela começar um relacionamento abusivo e indicar aquele relacionamento abusivo para o homem indiretamente ou não? Eu acho que tem duas questões, né? Que eu conheço muita gente assim que deixa de fazer essas coisas porque, tipo assim, o meu objetivo era arrumar alguém, já arrumei, tô tranquilinha, tô mais tranquila. Mas a maioria das vezes, já vi nas redes sociais, as mulheres que vão modificando o comportamento. Já vi mulher que mudou até de religião para permanecer em relacionamento. E eu acho que talvez sirva como um alerta, sabe? Tudo é um alerta, tudo é um gatilho. De você ver. A questão é que as pessoas não podem se acostumar, que é difícil, né? Tem que ter uma desconstrução, de que achar que aquilo é normal, normalizar o que não é normal. Né? Então, assim, você não gosta de você que você coloque foto de biquíni porque você está se expondo demais, assim, mas isso eu já fazia antes, isso é uma crítica sua. Você está me faltando com respeito, eu digo, quer dizer, então, quando eu estava botando as minhas fotos antes, sem estar com você, eu estava faltando respeito comigo, porque se essa é uma foto que falta respeito, eu estava faltando respeito comigo antes. Então, assim, tem que ter um pensamento, as mulheres têm que ter coerência, que às vezes falta, né? Tem muitas mulheres que confundem migalha com leite, um pouquinho de carinho com muito, e acaba se deixando levar por essas coisas que são pequenas e confundem, porque foi uma criancinha, sabe? Pergunto assim, por que a mulher está nesse tipo de relacionamento e não sai desse? Porque é uma desconstrução muito grande, assim, como você falou, a desconstrução do machismo E, é pesada. E a desconstrução da submissão também é pesada, porque a mulher está colocando na rua a cara tapa. Se eu vou ser xingada, não estou nem aí, sabe? Ninguém assim, escolhe amanhã, vou amanhecer hoje, vou botar um shortinho, vou fazer qualquer coisa, porque eu estou a fim de ser estuprada, alguma coisa. A mulher bota a cara no tapa mesmo assim. E sabe que vai sofrer certas coisas, mas a desconstrução começa dela mesmo, internamente. Da e, que, sociedade é muito complicado e que ela isso acontecer. saiba que a mudança tem que ser ela porque ela quer, nunca pelo outro, né? E se ela começa a mudar pelo outro, pode ser que ela se anule no processo que ela tem que fazer internamente para evoluir ou não, ou permanecer da forma que ela desejar. Agora me diz uma coisa, a mulher sofreu primeiro abuso verbal, o homem gritou com ela,
ou foi de forma grosseiro com ela, é um sinal, a mulher já tem que dar um basta dali, ou ela vai permitindo algo mais? Eu acho assim, cada caso é um caso, né? Você também precisa lidar. Eu defendo isso, tem pessoas que não defendem, mas eu defendo. Os abusadores, eles também foram vítimas no passado, né? Vítima dessa construção de sociedade, de que eles têm o poder, de que eles isso, esse e aquilo. E você acalmar a fera é meio complicado. Mas eu acho que nenhum tipo de agressão, ela tem que ser passado o pano. Então, se você passar por esse tipo de situação, no meu caso, eu acho que eu não. Tá bom, tchau, não sei. Porque a gente sabe que, estatisticamente, e a gente, de relatos que eu já escutei, toda mulher tem aquela esperança assim, mas foi só um pico do momento, ele não é assim, isso vai mudar. Não, não vai. Ele já é assim, ele vai continuar assim. E, pelo amor de Deus, mulheres entendam, nós não somos centro de reabilitação de homens que são abusivos. Né? Então não fica naquela coisa assim, ele estourou comigo, ainda bem que você conseguiu dar um freio antes que qualquer outra coisa acontecesse, porque vai se acostumando, sabe? Porque geralmente esse tipo de situação que você citou, depois da situação que o abusador promove, ele vem com um excesso de paixão, de romance, e jantar e carinho, pede desculpa, isso aí para tentar amenizar o que aconteceu e até para evitar um certo diálogo que deveria ter a respeito do caso a ser resolvido. Então, isso já é um alerta. Então, se ele fez isso, depois começar, desculpa, eu vou mudar, não cai. Você acha que todo abusador é... Sim, eu concordo que ele é covarde, mas também concordo que ele é cruel, porque ele tem ciência de tudo que faz. Mas ele é cruel com uma pessoa que ele vê que pode fazer o mal. Se ele pegar alguém que não seja inferior fisicamente, ou que não esteja numa situação inferior, porque ninguém é inferior a ninguém, mas que Aí ele ele está... não vai ter nem a oportunidade de fazer isso. Eu noto muito isso, que aquele homem que grita com a mulher, aquele homem que bate na mulher, aquele homem que humilha a mulher, quando ele vai tratar com a outra pessoa, não precisa nem só ser homem, não, mas quando ele vai tratar com a outra pessoa que não está inferior a ele na situação, ele não faz isso. Mas não, Ele porque ele baixa a se sente cabeça. ameaçado. Exato. Exato. Eu vejo muito isso, pô. Muito. Eu não, será que eu estou nessa dúvida? Mas não, mas eu noto isso, que a situação permite que ele, né, queira fazer aquela imposição, sabe? E quando ele vê E lá a vítima, que já é fisicamente inferior, né? Porque o homem tem uma força, né? eu, E tá lá sozinha, é muito mais fácil. eu não vou falar o nome porque eu não quero expor, mas há muito tempo atrás, uma amiga minha passou por uma situação muito difícil, sabe? O ex-marido dela colocou ela para fora de casa grávida. Uau. E eu me lembro que ele humilhou bastante ela, e eu dei uma hora que eu estava presente, e aí ele fez um gesto obsceno, aí eu cheguei para ele assim, toquei no nome dele e falei, cara, eu vou te falar uma verdade agora. Eu só não vou te dar o que tu merece aqui, porque a tua ex-esposa está grávida e eu tô com muito medo que ela perca por conta do que eu vou fazer. Mas se não fosse por isso, tu não tava fazendo o que tu estás fazendo, não. Pergunta se ele falou alguma coisa. Ele falou. Porque é aquilo que eu te digo, ele consegue humilhar, não que eu seja o top, não, Sim, mas é eu porque ele viu entendo. outra pessoa inferior, ele conseguiu humilhar. Quando ele viu que uma pessoa chegava no nível dele, ele parou assim e falou, opa, Ele ali eu não vou freou, conseguir. ele freou. Mas é Aqui, exatamente isso que acontece. o Thomas aqui colocou, se assistir o jornal de hoje, temos um bom exemplo de gente goguento, goguento, que tá mansinho por estar acuado. Ele deve estar falando do Bozo. Mas aí o Bozo eu não vou falar nisso aqui, não, porque vai acabar estragando nossa live. Eu acho que Deixar esse. para falar do Bozo aí tem que ser umas 5 É, lives. tem Tem que ser uma muita 5 lives. coisa. Que É eu, na muita minha vida, coisa. dá com demônios, mas com o próprio demônio em si, o cão eu não aprendi, não. Eu já tô
A gente lidava assim com os pequenininhos, né? Quando chegou Lucifer na Terra, eu falei, não, aí não dá não, velho. Tem muito poder. Mas, olha, pra gente fechar, que falta pouco tempo, eu vou dar meu recadinho aqui, aí eu vou deixar as palavras contigo, tá? Porque o Instagram é cruel, a conversa quando tá boa, ele passa rápido. Eu Meu acredito. povo, Pernambuco filosófico, é só tema bom, é só assunto interessante, é só filosofia, sociologia, psicologia, é só assunto para a gente aprender. Eu só trago professoras, feita minha amiga Ruth aqui, para ensinar a gente. Então, quem puder divulgar, quem puder espalhar aqui essa paginazinha para a gente agregar mais pessoas e mais conhecimento, ou indicar alguém, a gente está aqui para isso. Então, conto com o apoio de vocês para continuar espalhando essa humilde página e a gente decolar. Faça a última pergunta a ti e deixa a palavra contigo. Chegou na violência, o homem agrediu a mulher, ou a menina, ou o namorado, ou o esposo, qualquer coisa que seja. O que é que esta mulher precisa fazer? Ela tem que procurar ajuda, né? Se não conseguir sozinha, chama alguém, né? Pede ajuda, só não continua nessa situação, porque se chegou a esse ponto, para perder a vida é rapidinho. Então, assim, procura ajuda. Tem o 180, né? Que é um centro de atendimento às mulheres vítimas, mas os homens também podem ligar, gente, tá? A Lei Maria da Penha não é colocada só para mulheres, eu já falei, ela é colocada porque, assim, o maior número de pessoas que sofrem relacionamentos abusivos são as mulheres. Mas os homens podem procurar ajuda. Outra coisa, tem também a rede de assistência de proteção social, que é do governo federal, tá? É só vocês colocarem lá, sitezinho bonitinho. Assim que vocês abrirem, digitarem isso, vai ser a primeira página, tá lá, do governo federal. Tem um gestinho com a Agora, mão, né? Vocês pedirem ajuda. Caso vocês... esse gesto é vocês interessante. não podem falar, então, né? Peçam socorro assim, a gente sempre divulga. E E é bom a assim, pessoa ter pessoa também, né, Rabi? Porque às vezes você vai na polícia e aí você fica desassistida e até a polícia tomar alguma atitude, você pode sofrer uma coisa mais séria, né? exatamente, não, assim, eu digo que nunca é bom você procurar uma ajuda numa delegacia, né, sozinha. Procura outra mulher, vai com ela. Tem até uma lei agora que está protegendo as mulheres com relação a processos de violência. Espero que isso chegue até as delegacias, que a gente consiga prestar uma queixa sem ser ridicularizado por quem deveria estar recebendo essa denúncia. Né? Mas aí eu queria deixar uma coisa assim, para a gente conseguir deixar, né, romper esse ciclo de relacionamentos abusivos. A gente precisa libertar, principalmente as mulheres, né, financeiramente, religiosamente, socialmente, fisicamente, emocionalmente, né, para que isso consiga ir. E assim, engraçado que eu fazendo uma pesquisa sobre essas coisas, eu não consegui ver exatamente o endereço, mas eu descobri que aqui em São Lourenço da Mata, perto da gente, tem um grupo de apoio para homens que foram abusadores, né? Você se voluntaria e vai lá fazer parte de oficinas e tal, muito bacana. Depois eu vou pesquisar direitinho, ver se eu acho o link para deixar alguma coisa assim. E eu vi relatos de homens dizendo assim, eu era abusador, eu fazia isso, e aqui a gente aprendeu a foi conscientizado e aprendeu a dor dessas pessoas. E eu acho muito bacana, e é interessante que haja essa desconstrução. Não adianta a gente dizer assim, é machista, é isso, é aquilo. Mas eles também foram criados assim. Né? Não estou dizendo que uma coisa justifica a outra, mas eu acho que a desconstrução tem que ser em conjunto, né, para que se tenha um bom resultado. A desconstrução só consegue acontecer quando a pessoa quer se desconstruir, né? Exato. Senão, não. Deixa eu dar aqui os últimos recados. O Darlan mandou: boa noite, meu amor, minha companheira, minha esposa, que mulher da porra. Eita. Ele é outro. Te amo, amor. Tânia mandou show de bola. Valeu, Tânia, pela presença. Valeu, Tânia. Rodrigo trabalhou comigo, gente finíssima. Pessoa do alto gabarito, Thomas, participação total. Ele botou aqui, ó, já perdemos uma. Perca essa não. Perdi o quê, Thomas? Fala aí pra mim que eu tô boiando. Pronto, é isso. Vê só, porra, só tenho a agradecer. Dia 30, meu povo, a gente tá falando com a professora Betânia sobre Paulo Freire, o mestre Paulo. Um assunto maravilhoso, então. Todo bom. Chega junto. Em breve a gente vai marcar outra com o Ruth de novo aí pra gente falar sobre outros temas. Tem vários temas que a gente pode falar. Diogo tá falando que foi muito bom.
Amanhã eu tô postando o textozinho de Ruth, tá? De Rabi, ela passou um textozinho pra gente, eu vou postar. Só aquele textozinho que você mandou pra gente. Sim, Tá? Vai estar aí no importante. texto. A live que perdemos por causa do tempo. Ah, tá. Pensei que era outra coisa ligada ao demônio. Não, o demônio deixa quieto. E é isso, Ah, meu povo. Muito obrigado. Ruth, foi massa. Tu deu show de eu que bola. Eu sabia que agradeço. eu sou um fã de todas as mulheres. Eu vivo rodeado de mulheres. Eu tenho aqui ao meu lado minha avó, minha tia, minha mãe, minha filha, minha esposa. Vê, eu sou É fã muita incondicional das gente. mulheres. Elas têm que ser tratadas no pedestal, que vocês fazem tudo melhor do que a gente 10 mil vezes. Ah, Não é nada sem vocês. Então, só queria te agradecer e continue isso. E tô vendo aí que o link aí com o Darlan tá dando certo, né? amor, te Super-homem é amo. super moça. Gente, Agora. obrigada. Até a próxima. Foi um prazer. Beijo. Aí, ó, Tânia botou. Sempre é bom isso aí, Tânia. Abração pra vocês. Jute. Tchau, tchau. Tchau.